tot. Reicht es nicht aufregen? Wir sind nicht allein. Wir haben den Herrgott bei uns. Es sind Schlangen, es sind Spinnen, aber das gibt mir alles Gericht. Olhem essa foto, deve ser muito antiga. Talvez seja lá do final do século XIX, quando os alemães vieram para cá. Os primeiros imigrantes, segundo os registros, chegaram a Ivuti em torno de 1826. Agora eu fico imaginando a dificuldade que esse povo não passou. Chegar no meio do mato, tiveram que abrir picadas. Gente, pensa só o quanto que essas famílias não sofreram, né? E o quanto que eles não tiveram que enfrentar esses perigos todos. Olha que quadro bonito das crianças, das mulheres e dos homens dentro desse barco. Ele é uma pintura de um pintor alemão. Ele retrata aqui as 39 pessoas que vieram da Alemanha. E hoje nós encontramos essa preciosidade lá no Museu Histórico de São Leopoldo. Olha só, Henrique, tem até um negro representado nesse quadro. Nossa, meu, olha. Lá em São Leopoldo tinha 300 negros escravos. E os escravos que estavam livres, eles não tinham casa e onde morar. Então eles iam de casa em casa dos alemães, né, pedindo comida e em troca eles prestavam o serviço braçal deles e às vezes chegavam a morar no paiol. É um livrinho de reza, gente. Também, né? Só podiam. Para enfrentar todos os obstáculos, chegar aqui no meio do nada, não tinha como fazer diferente, a não ser se apegar na oração e na fé. Nossa, olha esse barquinho. Será que esse barquinho é parecido com o barquinho os alemães vieram para cá? Pensa a dificuldade que eles passaram de chegar até aqui. Nem sempre o mar era calmo, né? E sabe-se que faleceram muitas pessoas, então isso é muito triste. As crianças não tinham onde brincar, mas trouxeram alguns brinquedos juntos, que foram feitos pelos seus avós e suas avós. E esse que veio da Europa, as moças bordavam para botar atrás do fogão para não sujar a parede. Ivoti vem, na verdade, de uma expressão ipotuicatu, que significa florescer bem. E se pronuncia em Guarani Ivotu. O povo de Ivoti ele é formado por várias culturas. Nós temos aqui a presença de negros, indígenas, nós temos a presença de lusos, espanhóis, alemães, italianos e até japoneses. Eu queria saber mais sobre as casas de chinelo. Então pode deixar que eu vou te explicar um pouco mais sobre essas casas. Elas eram feitas, sabe como? Com madeiras, tá? É o esqueleto, e depois preenchiam com palha, capim, pedra, misturavam o barro junto com estrume de animais para dar uma liga, porque não tinha cimento. Mas quantas dessas casas existem ainda hoje? São muitas, Bru. Inclusive, aqui em Ivoti, nós temos o maior número de casas em Chaimel do Rio Grande do Sul. Nós temos casas em Chaimel na cidade e no interior. A Sociedade Ivotiense de Estudos Humanísticos homenageia o bicentenário da imigração alemã no Brasil, por todo o legado deixado pelos primeiros imigrantes. Nossa comunidade tem a honra e o prazer de lembrar de toda essa história. Valorizar o patrimônio histórico é mais do que preservar as construções, é reconhecer que nossa cultura, nossas tradições, a nossa história são pilares fundamentais da nossa comunidade. Com as fototelas,
nós nos envolvemos em fotos antigas, tecemos um elo entre o passado e o futuro e o presente. E todas essas telas e toda essa pesquisa faz parte de um livro. E nesse documentário maravilhoso, queremos aproximar de tantos moradores de casas em Chaimel, escutar suas memórias, suas histórias, plenas de afeto e, ao mesmo tempo, registrar em fotos antigas o afeto e a arte pela nossa cidade. Esse documentário foi pensado como uma forma de homenagear nossos antepassados e as pessoas que preservam suas casas, cheias de memória e significado, tanto para elas como para a comunidade local. Também é um convite para pensarmos a Ivoti que queremos. A nossa cidade ainda possui um conjunto muito expressivo de casas originais e da paisagem de outros tempos, que fazem de Ivoti um lugar acolhedor e que encanta a muitos. Preservar essas edificações e essa paisagem mantém viva entre nós a história, a trajetória e os valores do seu povo. E como arquiteta e urbanista, penso que o desenvolvimento da cidade pode pensar o novo, respeitando nossas raízes, e as edificações antigas, que garantem a identidade e a originalidade de Ivoti. Aqui estamos unser Schlafhaus, und dann aqui é a cozinha, aqui é os nossos dormitórios. Isso que eu criei aqui, eu acho que vai ficar assim, né, para os futuros. Sabe que eu trabalho na roça hoje, né, na lavoura, defendo para me sustentar aí. Tem que ter recurso, né, eu quero fazer isso ainda. Esse forno tem história, a gente fez muita cuca, muita rosca. E os biscoitos. Inclusive eu ajudava também, né, mãe? Hoje também a Maria Eduarda está ajudando nisso. Não quer deixar morrer essa tradição que vem dos nossos antepassados, quer conservar, né? E quando era querpe, daí a gente enchia o forno de cuca, porque vinha os parentes de longe para visitar a gente. Meu nome é Elsie Dillenburg Hermann. Nasci em 5 de novembro de 1934, no lugar que se chamava naquela época Tavelsloh. Vivi no buraco até 18 anos, aí nós viemos aqui para cima. Meu pai então comprou essa terra aqui com essa casa. Eu fiquei sabendo que era um salão de baile, mas não sei quem construiu a casa, nem o ano que foi construído, nada disso. Daí nós ficamos aqui e a fábrica de calçados era lá embaixo, no Buraco do Diabo, e foi transferido para cá, nesta casa antiga, Irmãos Dillenburg. E lá embaixo era o nome do meu avô, ele era João Dillenburg Filho. De bota, tamanco, chinelo, sapato de homem, tudo isso. E até bota para usar na roça. Sim, a fabriqueta era antigamente uma coisa menor, como hoje, né? Que tinha, é tudo feito à mão, não é só vender para Ivoti. E no Rio Grande do Sul também, em outros municípios longe também. A melhor coisa que aconteceu é o nascimento do meu primeiro filho, né? Era muito bom de morar aqui. Era diferente do que lá embaixo, era o rio, saía lá o rio Feitoria, né? Mas eu tenho, se ela estava bem bonita, como no início nós chegamos aqui, nós cuidava, eu e minha mãe, nós cuidava muito da casa, né? Mas...
nome é Maria Adília dos Passos, nasci aqui, nessa casa, com a parteira, e sempre diziam que eu era para sair daqui, era para construir uma casa. Eu sempre dizia, não, daqui eu não saio, só se esse lá em cima vai me levar. E daí tem o forno para fazer pão, cuca, se fazia muito nos Querp, aqui em Voti. Tem o moinho lá para trás, nos fundos também. Desse lado para baixo tem o calpão, onde é que as professoras moraram antigamente, lá, e aqui eles deram a aula deles, né? E na frente de casa não tinha rua, não tinha asfalto, não tinha nada, era um potreiro. Tinha pé de bergamota, quaresma, ali a gente ia brincar. Meu nome é Líria Ida Dili, eu nasci nessa casa. Ao redor da casa tinha campo, tinha animais, galinhas. De noite tiramos leite das vacas, trabalhamos na roça. O pai, a mãe e a avó, que estavam morando aqui com nós. Não tinha luz elétrica, nem chuveiro, só tinha os poços que a gente tirava água. Med strikker med en katt med en marauska pushna och med en petchetren har man geschlafen med kleinwaren und haie gewinnen haben also geschockelt wenn man die Christen schon die Kleinen nicht ingeschlafen hat mir alles geholfen schaffen. Es war immer schön, wir haben schön geschafft, wir haben gelebt. Und eu sou Rosane Koch, tenho 66 anos, sou mãe de Luiz Zen, que é a atual proprietária da casa Koch. Meu avô tinha serraria, ele beneficiava as madeiras e levava a São Leopoldo, que ele também fabricava os caixões da época. A casa traz boas recordações, né? A gente sempre teve abastado de pomar grande, jardins dos alemães na época, com bastante verduras, hortaliças, plantas medicinais de uso da família e flores, essas não podiam faltar. E toda sexta-feira, né, eu fazia os ramalhetes e aí geralmente na sexta ou sábado eu levava, né, os memoriais do cemitério aos meus antepassados. Os finais de semana sempre eram com bastante visita. Minha mãe adorava a cozinha, fazer os doces. A escada do sótão era o acesso, né? Quando as visitas vinham, eram 3 dormitórios. A gente brincava muito lá. Hoje são 2 casas. Essas casas, elas, num primeiro momento, eram bem afastadas da Avenida Presidente Luceno. Aí foi reconstruída as 2. Uma delas, que era a cozinha, e a sala de refeições, são 2 peças, e um avarandado pequeno. Observa no degrau de entrada dessa casa o fator tempo atuando. A outra casa, então, era só a sala de estar e os dormitórios, né? E o banheiro. Isso o avô também falou, guardar certas economias para ajudar a comunidade a se desenvolver. A Casa Koch hoje está alugada, ter no futuro algum tipo de educação, algum tipo de arte, alguma coisa nessa linha. A preservação da casa é importante porque ela tem toda a memória familiar. Eu sou José Antônio Freires, vim de Santa Catarina. O meu pai e a minha mãe são de Voti e eles foram morar para Santa Catarina em 48. E agora em 82 eu vim morar para Ivoti. E em 90 eu vim trabalhar nessa casinha ali. E em 94 eu vim morar na outra casa. E em 2009 consegui comprar porque eu estava interessado numa outra casa que eles desmancharam. Eu não consegui comprar outra, que eles demoliram ela e eu me apaixonei por essa aqui. E graças a Deus que eu consegui comprar essa que eu estou morando hoje. O que mais
senhor gosta da casa? Tudo. E que eu consegui comprar. Sabe? Porque é uma coisa muito emocionante. Sabe? Sou Ardir Dain, nasci em Ivuti. Na minha infância, aos 7, 8 anos de idade, mais ou menos, nós fomos morar ali. E aos 17, 18 anos resolvemos fazer uma banda, né? Que eu me lembro até hoje, que tinha uma separação da casa para uma cozinha no lado. Antigamente essas casas eram assim. E a gente aproveitou essa sala, que era bem grande, até uma cozinha, sala, para a gente montar uma banda. E aí, volta e meia, a gente ensaiava, aparecia um monte de crianças, assim, pela idade de 7, 8, 9, 10 anos mais ou menos, para ver essa tal da guitarra, né? E a gente foi, então, se apresentar ao público, né? Na Sociedade Concórdia e na Sociedade Harmonia. O nome da banda fomos escolher, né? Águias do Fogo, né? As telhas são chamadas de rabo de castor, são as telhas originais, não foi mexido no telhado. Meu nome é Marisa Klein Dain, né? Sou casada com Ardir Dain. E quando nós casamos, em 1978, a gente ficou morando 4 anos e meio nessa casa. Mas foi um tempo muito bom, assim, a gente tem boas memórias de quando a gente morava lá. Na época, as casas eram construídas e as pessoas gravavam a data, o ano que era construída. Então essa casa, na porta principal de entrada, que é uma porta bem robusta, bonita, de madeira, consta lá a data 1875, Exatamente. Né? Hoje não se tem esse costume, né? E não fica essa história, né? Um bem, um patrimônio assim que tem que ser conservado para o município, né? Ich bin gekommen, ich war so ein bisschen mehr wie 12 Jahre alt. Habe ich angefangen, im Hospital zu arbeiten. Dann nachher sind wir in die Fabrik gegangen, da sind wir hier hingekommen, da bei die Woche gekommen, das war unsere zweite Mama. Die hat uns viel mitgeholfen. Dann die Straße war alles schon batiert, das Gott war alles auf. Dann war kein Wasser da, nur ein Zistern, bis Wasser kam. Sind immer da. Sonntagsmorgens sind die Leute geritten mit der Geil. Haben sie die Geil an die Bäume gebunden. Dort beim das Jahr haben Bäume gestanden. Haben sie da hingebunden. Und dann sind sie da runter, das Wegelchen runtergegangen. Und durch das Trillerchen bis nun ans Teufelsloch, wo friedliche Blumen vorm Haus stehen. Das war das Schöne. Das hat immer gesagt, wir sollten das nie wegreißen. Wir haben es auch nicht weggerissen. Immer mit der Dach ist runtergebrochen, hat an der Dach drauf gemacht, immer in die Reihe gemacht. Sind wir immer oben in die Kirche gegangen. Die ist auch an Chigo, steht heute noch, tut heute noch stehen. Schönchen was. Meiste Soldaten. Ich komme immer, samstags und sonntags kommen immer noch viele Leute, die die Kirche abnehmen, das Haus abnehmen und die Skateria runtergehen. Eu sou Rosa Maria Schmidt Anschau
E a casa é agora do Schmidt-Ancha, mas era dos meus bisavós, que quando meu avô casou, ele foi morar na Nova Vila, que a minha avó era de lá. Aí depois decidiram vir morar para Ivoti, e aí tiraram a casa lá da Picada Joaneta, onde eles moravam, e trouxeram a casa para cá. A casa aqui tem 85 anos, mas calculando ela deve ter uns 130 anos aproximadamente. Nós somos 5 irmãos, nós já tivemos muitos momentos felizes nesta casa. Se fosse para eu sair dessa casa hoje, eu acho que eu não ia conseguir sair para morar em algum outro lugar. Eu nasci aqui, me criei aqui e esse afeto eu levo, eu sempre digo, nós vamos levar até o fim. Eu sou Marco Antônio Ancha, casado com a Rosa Maria Schmidt. Ela foi retirada lá e reconstruída aqui, graças a uma técnica usada naquela época, onde eles marcaram, né, as madeiras, porque na realidade toda a estrutura, madeira, telhado, telhas, veio de lá, trazido em carroças, né? E aqui as pedras, vocês podem ver, elas foram tiradas aqui da terra, aqui mesmo do lugar. Bom, meu nome é Maicon, eu sou um dos filhos da Rosa e do Marco. A gente procura preservar ela porque ela fez parte da nossa vida, né? Da vida dos nossos pais, dos nossos avós. Então a gente tem muitos momentos felizes e agradáveis dentro dessa casa que formaram o nosso caráter e a nossa cultura, né? Então por isso a gente vai preservar a casa dessa maneira. Meu nome é Anita Loic, eu sou filha de Hugo Jacó Loic e Selma Loic, e sou neta de Pedro Frederico Loic Filho, que por sua vez era filho de Pedro Frederico Loic, pessoa essa que construiu essa casa, e nós estamos aqui no porão da casa, onde nós fizemos um pequeno acervo de todas as peças utilizadas pela família durante anos. A gente tem um respeito muito grande por tudo que os nossos antepassados fizeram. Tanto é que eu tenho aqui um óculos que era do meu bisavô. Era um óculos usado por eles no dia a dia. Temos os barris que eram feitos pelo meu avô e meu bisavô e meu pai, que nós somos uma família de tanoeiros. E meu irmão aprendeu o ofício com o meu pai. O meu sobrinho, o Adriano, continuou fazendo uma casa antiga, de 160 anos, de 1850, mas a parte mais antiga, ela continua intacta, como era na época que o meu bisavô construiu ela. Em 1935, 38, veio aqui na cidade de Ivoti, na época Bom Jardim, 2 negros. O Schwartz Leopold, que ficou aqui em Ivoti, e ele trabalhava a temporada, ele ganhava o dinheiro dele, e a minha avó chegou e disse assim pro vô: olha, eu não estou gostando dessa história. As pessoas aqui, eles não tratam o negro como um ser humano, mas ele vai trabalhar somente aqui em casa. E ele vai ter tudo que ele precisa. E ficou aqui até morrer. Ele era super atencioso com nós, e a gente gostava imensamente dele. Aconteceram muitas coisas dentro dessa casa. Tudo se passou dentro dessa casa, né? Entre as edificações ainda hoje presentes na Avenida Presidente Lucena, a que mais se destaca, sem dúvidas, é o Salão Roller. O Salão Roller é um dos exemplares mais significativos da arquitetura de imigração alemã no Rio Grande do Sul. O casarão pertenceu durante muitos anos à família Roller e depois à família Exner. Ali funcionou um salão de bailes e uma fábrica de artigos de couro e sapatos, fato que evidencia sua relevância econômica. Além da importância histórica e arquitetônica, ele apresenta uma grande relação afetiva com a comunidade, não apenas por estar no coração da cidade,
mas também pelas lembranças das festas ali realizadas. Tombado em 2014 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, sua restauração e futura abertura são ansiosamente esperadas pela população. Dentre as muitas histórias e memórias do casarão, aparecem aquelas que têm a ver com a casa em si. Uma casa com 2 portas frontais entalhadas e duplas, com escadarias em forma de pirâmide, que eram um convite para que crianças brincassem, jovens se reunissem e pessoas se encontrassem. Quando a rua foi rebaixada e alargada, as escadas foram retiradas e no lugar das portas foram colocadas janelas. Quem passa pela rua não imagina que na casa há um imenso porão, um porão grandioso que teve no passado com certeza muitos usos. Muitas pessoas da nossa cidade desejam ver essa edificação como um espaço de múltiplo uso cultural, para saraus, rodas de memória, rodas de conversa, exposições e, quem sabe, o nosso Museu Municipal.